mais importante é seguir as recomendações das autoridades de saúde de ficar em casa, manter o chamado isolamento social. O estado de São Paulo, que é o epicentro da doença aqui no país, está no 4º dia de quarentena. Só os serviços essenciais podem funcionar, a gente tem mostrado isso diariamente. Transporte público da região metropolitana de São Paulo nunca esteve tão vazio em dias de semana. Nós vamos conversar agora com a Bruna Vieira. Bruna, essa situação atípica, mas necessária nesse momento em que as autoridades recomendam esse isolamento, então até reconfortante de ver a cidade mais vazia. Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde a você que nos assiste. As pessoas estão respondendo sim a esse chamado e estão esvaziando o transporte público de São Paulo. Quando a gente fala do estado, em tempos normais, 19 milhões de passageiros, pegavam o metrô, o trem da CPTM, os ônibus intermunicipais e também os ônibus municipais aqui da capital paulista. Mas a gente já vê uma redução, por exemplo, no metrô de 83% e nos outros transportes de mais de 70%. É só a gente olhar aqui para uma das principais estações de trem aqui na Zona Sul de São Paulo, nessa área centro de negócios, cheio de escritórios, e não tem movimento nenhum. E a gente olhando aqui para a rua, onde o pessoal costuma passar, era muito movimentado por aqui mesmo, até tinham estendido mesmo a calçada para ter mais passagem de pedestres, também não há quase nenhum movimento. E hoje, nesse 4º dia de quarentena no estado, a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, começou a fazer a medição dos passageiros lá de temperatura, daqueles que estão chegando de fora do Brasil para fazer esse controle aí da Covid-19. Enquanto isso, segue em ritmo avançado a criação de hospitais de emergência para atender a pessoas que ainda podem ficar doentes. O gramado do estádio do Pacaembu está praticamente todo coberto. A tenda tem mais de 6 mil metros quadrados e vai receber pacientes com a Covid-19. Outro hospital de campanha em estágio avançado é o do AMB, maior centro de exposições no Brasil. No estado de São Paulo serão criados 3.400 novos leitos. A pressa por aumentar a capacidade de atendimento é porque vivemos a expectativa pela chegada de um pico de pessoas doentes. Esse professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, especialista em doenças infecciosas, tem projetado, junto com pesquisadores de outras universidades de São Paulo, como o novo coronavírus deve se comportar a curto prazo. Esse gráfico mostra os casos confirmados até ontem pelo Ministério da Saúde. Os pesquisadores calculam que em 5 dias esse número pode passar dos 6 mil. É um aumento menor do que o esperado por eles. Isso dá a impressão de que o número de casos está aumentando também mais devagar, mas isso pode ser apenas efeito do ritmo em que são feitas as notificações. O que as autoridades de saúde do mundo todo estão tentando é achatar a curva de casos, como explica o pesquisador da USP, especialista em vírus emergentes, como Zika, chikungunya e agora o novo coronavírus. Isso aqui é o número de infecções, isso aqui é o tempo, tá? Então, isso aqui é a capacidade dos hospitais de responderem, né? Então, se crescer muito rápido demais, muito intensamente, a gente vai ter muita gente usando uma capacidade hospitalar que vai ser saturada. Então a ideia é o que se chama de achatar a curva. Em São Paulo, estado que é o epicentro da Covid-19 no país, as autoridades avaliam que as medidas de distanciamento social têm sido importantes. Éramos praticamente 90% dos casos do Brasil. E agora nós somos 30% dos casos do Brasil. É que as medidas de restrição de mobilidade estão sendo suficientes, ou pelo menos colaborando de uma forma bastante efetiva. Para o Ministério da Saúde, é difícil fazer projeções. Nós não vamos começar a reduzir os casos em 30 dias, nós temos uma estimativa maior para ter a redução dos casos. Vamos enfrentar isso. A previsão de número de casos é muito difícil de fazer. As mortes por coronavírus no estado de São Paulo continuam subindo, já são 58 mortes. A maior parte dessas pessoas, estava internada na rede particular. A maioria homens e pessoas com mais de 70 anos. Mesmo assim, quase 10% das pessoas que morreram aqui no estado tinham menos de 60 anos. Maju.
atinge jovens também. Obrigada, Bruna. E olha, a Fiocruz vai participar de um estudo mundial que é liderado pela Organização Mundial da Saúde sobre o tratamento da Covid-19. A repórter Larissa Schmidt acompanhou a entrevista da Fiocruz e traz os detalhes para a gente. Larissa, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Fiocruz vai liderar aqui no Brasil 18 centros de pesquisas espalhados em 12 estados brasileiros que vão testar ao mesmo tempo em todos os cantos do mundo medicamentos que já existem para combater outras doenças, a eficácia deles no uso da Covid-19. Alguns estudos já existem ao redor do mundo, mas eles são estudos localizados com determinadas populações e a ideia é que se chegue a esse estudo numa escala global. Hoje, algumas equipes médicas fazem uso de medicamentos orientados para tratamento de outras doenças numa forma que se chama o uso off-label. Quer dizer, as agências nacionais de vigilância, elas testam e aprovam esses medicamentos para uso de uma doença e agora eles estão sendo usados para outra doença, porque ainda não há tratamento, né? De uma forma experimental, e a ideia é que agora se chegue aí a conclusões científicas a respeito dessa eficácia. A Fiocruz também anunciou que vai colocar à disposição, está preparando um centro com 100 leitos para tratamento de casos graves nos próximos 40 dias e depois mais 100 leitos. E esses pacientes, se autorizarem, também vão poder fazer parte desse estudo. Agora, a análise desses medicamentos que são usados hoje por algumas equipes médicas, ela exige um cuidado muito grande porque existem efeitos colaterais. A gente separou um trecho da entrevista coletiva que trata desse assunto. Vamos ouvir. Eu gostaria de destacar aqui a importância do isolamento social. A segunda coisa é destacar a importância de se ter calma e aguardar a evidência científica sobre que medicamento ou que medicamentos funcionam, são eficazes para tratar essa doença. Porque se usarmos os medicamentos de forma aleatória, sem comprovação da evidência, nós podemos ter muitas mortes por conta disso. Reforçando, é preciso calma e aguardar a evidência científica. E o Brasil passou dos 3.000 casos, confirmados de coronavírus, falamos isso na abertura do jornal. O número de pessoas infectadas com a Covid-19 triplicou em 6 dias. O Fabiano Andrade detalha esses números, esses dados para a gente. Oi, Fabiano, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. Esses dados, indicando em mais de 3.000 casos confirmados aqui no Brasil, são das secretarias estaduais de saúde. Essas informações são mais recentes e são atualizadas o tempo todo pelo G1. O dado preciso são 3.036 casos confirmados e 78 mortes. Os números são maiores do que o balanço que foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, quando eram 2.915 casos confirmados e 77 mortes. E desta vez o Ministério da Saúde fez um levantamento detalhado do perfil de 391 pacientes que tiveram a Covid-19 confirmadas e precisaram de atendimento emergencial. Veja só. A maioria era de homens, 52% tem mais de 60 anos, mas 43% dos casos graves ocorreram em pessoas de 30 a 60 anos. O Ministério também analisou as primeiras 59 mortes. A maior parte das vítimas, 53, tinha 60 anos ou mais. 5 mortes foram de pacientes de 30 a 50 anos. 6 em cada 10 brasileiros que morreram de Covid-19 tinham problemas de coração, 4 em cada 10, diabetes, e 1 em cada 4, problemas no pulmão. O secretário de Vigilância Sanitária disse que o pico da propagação do novo coronavírus vai coincidir com a época em que 2 outras doenças se espalham com muita força no Brasil, a gripe influenza e a dengue. Na China e na Itália, os surtos de influenza aconteceram antes dos picos de coronavírus. No Brasil,
a curva de coronavírus vai acontecer no momento do pico de influenza. Então, nós vamos ter uma tempestade perfeita. Então, o número de casos vai aumentar significativamente. O desafio vai ser trabalhar, nós teremos pelo menos 3 epidemias simultâneas. Teremos o coronavírus, que é uma novidade, teremos influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos também o pico de dengue. Então, nós estamos com 3 epidemias simultâneas: dengue, coronavírus e influenza, próximo do seu pico, próximo da sua carga máxima. Então, é fundamental, e eu tenho chamado a atenção: aproveitem que estão em casa e limpem o quintal, eliminem focos de dengue e vacinem-se de acordo com o calendário. Agora são os idosos. Olha, no Rio as regras de isolamento social continuam. Seguinte, loja que abrir sem autorização pode ser interditada e até perder o alvará. A circulação nas ruas permanece muito menor do que seria normal. As pessoas estão seguindo aí as recomendações das autoridades de saúde. Danilo Vieira está num dos cartões postais do Rio de Janeiro. Bela imagem aí, Danilo. Boa tarde. Traga as informações do Rio para a gente. Tá uma linda sexta-feira de sol, né, Maju? Para quem não conhece, deixa eu mostrar essa aqui. Praia do Arpoador, ali na frente de Ipanema, lá no final Leblon, sempre praias muito procuradas. E o sinal dessas praias estarem vazias significa o quanto a população do Rio de Janeiro tem respeitado as orientações das autoridades responsáveis, tem respeitado a orientação dos profissionais de saúde, né? Esse é um bom sinal. A gente sabe também que os governos estaduais, as prefeituras têm tomado medidas para restringir o número de pessoas passando pelas ruas, frequentando espaços públicos. E aqui no Rio de Janeiro não é diferente. Mas hoje o governo do estado ele decidiu liberar as atividades da indústria de óleo e gás e também o funcionamento de lojas de construção. Hoje também a Prefeitura do Rio fez um decreto permitindo o funcionamento dessas lojas de construção, porque elas vendem equipamentos de segurança que são importantes nesse momento que a gente está vivendo. Preparei uma reportagem para falar sobre esses e outros assuntos importantes aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada. O comércio do Rio amanheceu um pouco menos restrito. Além das lojas de conveniência e de material de construção, a Prefeitura autorizou por decreto a reabertura de mercearias, açougues, aviários, peixarias, depósitos e comércio de botijão de gás, desde que não haja aglomerações nesses estabelecimentos. Nessa loja de material de construção, o dia foi de muito movimento para a gerente, que passou a manhã atualizando os preços da promoção. Nessa outra loja, apenas metade dos funcionários voltou ao trabalho. Muita gente ainda está em casa, de quarentena, se preservando, que é o melhor a ser feito. Em Madureira, bairro de comércio fervilhante, só abriu o que podia abrir. Farmácias, mercados, mas em outros pontos da zona norte da cidade, flagramos lojas que deveriam estar fechadas, funcionando. Autopeça, floricultura, sorveteria, loja de conserto de máquina de lavar. Tá me filmando por quê? Desrespeito ao decreto, desrespeito ao vizinho que não abriu e está em casa sem trabalhar. A Secretaria Municipal da Fazenda do Rio prometeu rigor a quem desrespeitar o decreto. As lojas que abrirem sem autorização poderão ser interditadas. E a Prefeitura poderá enviar uma queixa-crime ao Ministério Público e cassar o alvará de funcionamento. A Valquíria, que é enfermeira, defende as medidas de restrição. Pela transmissão, porque é um vírus o qual não se sabe ainda a proporção adequada dele, tá? Então, como toda virose, passa-se de um para outro por qualquer contato. Então, eu acho uma coisa muito efetiva. Na Penha, também na Zona Norte, uma empresa abriu vagas para terceirizados da saúde. A procura por trabalho foi tão grande que muita gente se arriscou, formando uma fila enorme, contrariando as recomendações das autoridades de saúde. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Prefeitura não determinou, mas recomendou o fechamento do comércio. Mesmo assim, hoje, as lojas abriram e os idosos, grupo mais suscetível ao coronavírus, se aglomeraram na entrada desta agência bancária. E os ônibus circularam pelas ruas de janelas fechadas. A Jussiara e o marido, que estão em casa, mandaram um vídeo dizendo que estão preocupados. Eu sou hipertensa, ele tem câncer, as pessoas continuam transitando
parece que nunca ouviram falar de coronavírus. Então, isso não adianta eu me precaver se o restante da população não está se precavendo aqui em Pará da Angélica. É isso, né? Quem puder, fique em casa, se cuidando, se preservando, enquanto os profissionais de saúde estão na linha de frente, se preparando também para o combate a esse